O sol mal nascia quando Elisa foi acordada pela mãe com palavras frias e curtas. A moça, ainda sonolenta, não imaginava que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. A família inteira a esperava na sala, com expressões severas. O pai, um homem conhecido no vilarejo pela rigidez e pelo orgulho, segurava uma carta amarrotada e um olhar de desprezo. "Chegou a hora de pagar pelo que nos fez passar vergonha", disse ele, cuspindo as palavras como se cada uma o ferisse. Elisa, confusa, apenas abaixou a cabeça. Havia aprendido desde cedo que na casa de seu pai, falar era o mesmo que desafiar. As pessoas da vila sempre zombaram de seu corpo. As meninas da mesma idade evitavam sua companhia. Os rapazes riam quando ela passava. Sua família, ao invés de protegê-la, a culpava por tudo. Diziam que ela era um peso, um castigo vivo. E agora, como punição por ser quem era, seria entregue a um homem que mal conhecia. Tiago, o fazendeiro do Vale Distante, era uma figura misteriosa. Falava-se que vivia sozinho, que ninguém entrava nem saía de suas terras sem sua permissão. Alguns diziam que era violento, outros que havia matado o irmão numa briga por herança. Elisa não sabia o que era verdade. Só sabia que seu destino estava selado. Sem direito a protesto, ela foi colocada na carroça do pai. As rodas rangiam na estrada de barro, enquanto o vento frio cortava o rosto da moça. Ao longe, as colinas se erguiam como muralhas, e o céu nublado tornava o caminho ainda mais triste. O pai não disse uma palavra durante todo o percurso. Quando chegaram à porteira da fazenda, ele apenas desceu, chamou por Tiago e esperou. O fazendeiro apareceu montado em um cavalo castanho, com o rosto parcialmente coberto pelo chapéu. Era alto, de ombros largos, com a pele marcada pelo sol e os olhos endurecidos pelo tempo. O pai de Elisa o cumprimentou com uma voz forçada e entregou-lhe a carta da dívida. Tiago a leu em silêncio, depois olhou para a moça, um olhar rápido, indecifrável. "Está certo", disse ele, e apenas fez um gesto com a cabeça, indicando que ela o seguisse. Elisa desceu da carroça com as pernas tremendo. O pai não se despediu. Subiu novamente, deu um estalo nas rédeas e partiu sem olhar para trás. A fazenda era imensa, mas desolada. Havia campos por todos os lados, galpões antigos e uma casa principal de madeira escura, que parecia carregar o peso dos anos. Tiago caminhava à frente sem dizer nada, e Elisa o seguia em silêncio. Quando chegaram à varanda, ele apontou para uma porta lateral. "Seu quarto é ali. Pode usar o que tiver. Amanhã começa cedo." E então desapareceu por um corredor. Elisa sentou-se na cama dura e olhou ao redor. O quarto era simples, mas limpo. Uma janela pequena deixava entrar a luz pálida da tarde. Lá fora, via-se uma figueira antiga e, mais distante, uma cerca que desaparecia no horizonte. Ela se deitou, mas o sono não vinha. O medo era um nó preso na garganta. Nos dias seguintes, tentou se adaptar. Acordava antes do sol, ajudava a cozinheira, varria o pátio, alimentava as galinhas. Ninguém falava muito com ela. Alguns empregados trocavam olhares de desdém, cochichavam pelas costas, como se ela fosse um fardo trazido pelo destino. Tiago quase não aparecia. Passava as manhãs no campo, inspecionando o gado, e as tardes trancado em um antigo escritório. Quando cruzavam o olhar, ele apenas acenava com a cabeça. Apesar da frieza, Elisa notava algo diferente nele. Havia uma tristeza contida em cada gesto, como se carregasse o peso de algo que não podia dizer. Às vezes, à noite, ela o via sentado na varanda, olhando para o nada, com um copo nas mãos e o olhar perdido nas sombras. Uma tarde, enquanto estendia lençóis no varal, Elisa escutou o som metálico de uma porta sendo trancada. Curiosa, seguiu o som até um celeiro antigo nos fundos. A madeira estava gasta e o cadeado parecia novo.
Por uma fresta, ela viu Tiago mexendo em algo no chão, uma tampa escondida sob o feno. Antes que pudesse entender o que era, ele levantou a cabeça e a viu. O olhar que lançou foi tão intenso que ela recuou assustada. "Aqui não é lugar para você", disse ele seco, e saiu trancando o celeiro. Naquela noite, Elisa mal dormiu. As palavras dele ecoavam em sua mente, junto com uma sensação estranha. Medo, sim, mas também curiosidade. O que havia ali dentro? Por que aquele homem, que parecia não se importar com nada, escondia algo com tanto cuidado? Enquanto o vento soprava pelas frestas do quarto, Elisa entendeu que aquele lugar, embora solitário, guardava mais segredos do que imaginava. E talvez, dentro daquele silêncio duro, estivesse o começo de uma história que mudaria para sempre o destino de ambos. Os dias seguintes foram longos e pesados, mas Elisa não reclamou. Acordava antes do amanhecer, quando o galo ainda cantava, e já se levantava para acender o fogão a lenha. A fumaça enchia a cozinha, e o cheiro de café fresco misturava-se ao do pão que ela mesma começara a preparar. A cozinheira da fazenda, Dona Nair, era uma mulher idosa e calada, que falava pouco, mas observava muito. No início, tratava Elisa com frieza, achando que ela não aguentaria o serviço. Porém, aos poucos, começou a se surpreender com a dedicação da moça. Apesar do cansaço, Elisa fazia tudo com cuidado. Lavava, varria, cozinhava, limpava os estábulos quando precisava. Não havia luxo em sua nova vida, mas de alguma forma ela encontrava ali um sentido que nunca teve na casa dos pais. Os empregados, no entanto, a olhavam com desdém. Cochichavam que o patrão tinha aceitado o castigo, que ela era uma mulher dada, como quem se dá um animal. Alguns riam quando ela passava, outros apenas desviavam o olhar. Elisa ouvia, fingia ignorar, mas guardava cada palavra como uma ferida aberta. Tiago mantinha-se distante, aparecia apenas para as refeições, e mesmo assim, raramente dizia algo. Era um homem de poucas palavras, e seu silêncio pesava mais que qualquer fala. Elisa notava que ele evitava o vilarejo. Nunca o via sair da fazenda, nunca o via receber visitas. Parecia viver apenas para o trabalho e o isolamento. Certa manhã, enquanto ajudava a levar comida para os animais, Elisa percebeu que um dos cavalos estava ferido. A perna do animal sangrava, presa em arame farpado. Sem pensar, ela correu para ajudá-lo, tentando soltar o arame com as próprias mãos. O cavalo, assustado, se debateu e a derrubou. Um corte profundo abriu-se em seu braço. O sangue escorreu rápido e ela caiu de joelhos, tonta. Foi então que ouviu passos apressados. Tiago vinha vindo, com o rosto tenso. Ele a levantou sem dizer nada e a levou até a casa. Limpou o ferimento com água morna, aplicou um remédio e fez um curativo com firmeza. Elisa tentava disfarçar a dor, mas o gesto dele, inesperado, cuidadoso, a deixou confusa. Tiago não olhou diretamente para ela em momento algum, mas sua voz, quando falou, soou diferente. "Da próxima vez me chame. Esses animais não têm culpa, mas podem machucar." Foi o primeiro sinal de humanidade que Elisa viu nele. Depois daquele dia, algo mudou entre os dois. O silêncio entre eles já não era de rejeição, e sim de convivência. Tiago passou a reparar na maneira como ela cuidava da casa, como conversava com os empregados, como se esforçava para fazer tudo certo. Às vezes, havia cantar baixinho enquanto lavava roupas no riacho, e aquilo o desconcertava. Era como se aquele som suave preenchesse um vazio que ele nem sabia que existia. As noites na fazenda eram frias e silenciosas. Elisa gostava de se sentar à janela e olhar o campo iluminado pela lua. Certa vez, enquanto observava o luar, ouviu novamente um ruído distante vindo do celeiro. O mesmo som metálico da primeira noite. Um rangido, seguido de um baque surdo. Curiosa e com o coração acelerado, ela vestiu um xale e saiu devagar.
O caminho era escuro, o chão úmido pela neblina. Quando se aproximou, percebeu uma luz fraca, escapando pelas frestas da madeira. Aproximou-se mais e espiou por um buraco na parede. Lá dentro, Tiago estava ajoelhado mexendo no piso. Com as mãos, removia uma tábua solta e retirava algo pesado. Parecia uma pequena caixa de ferro. Ele a abriu, olhou o conteúdo e depois a escondeu novamente. Elisa mal conseguiu distinguir o que havia dentro, mas algo brilhava à luz da lamparina. Antes que pudesse recuar, a madeira sob seus pés estalou. Tiago levantou o rosto de súbito, o olhar cortante atravessando a escuridão. Elisa prendeu a respiração, deu alguns passos para trás e correu de volta para a casa, o coração disparado. Fechou a porta e encostou-se nela, tentando conter o medo e a curiosidade. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa, tomou café em silêncio e saiu para o campo. Mas Elisa percebeu um leve desconforto em seus gestos, um olhar rápido lançado a ela, como se soubesse que ela tinha visto algo que não devia. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Elisa tentava se concentrar no trabalho, mas o mistério do celeiro não saía de sua cabeça. O que havia naquela caixa? Por que Tiago escondia aquilo com tanto zelo? À noite, os barulhos continuavam, agora mais sutis, como se alguém estivesse vigiando para não ser descoberto. Entre o medo e a curiosidade, Elisa começou a notar outro detalhe. Tiago, mesmo calado, estava cada vez mais presente. Passava perto dela com mais frequência, fazia perguntas sobre o andamento das tarefas, deixava um pão ou um lenço sobre a mesa, como se fossem simples gestos de cortesia. Pequenas atenções que, para quem nunca recebeu nada além de desprezo, significavam muito. E sem perceber, entre o barulho do vento nos campos e os segredos guardados sob o chão do celeiro, algo começou a mudar dentro dela. O medo deu lugar a uma estranha sensação de esperança. A impressão de que talvez, por trás daquele homem sombrio, existisse alguém tão ferido quanto ela. A curiosidade de Elisa crescia a cada dia, como uma chama que ela não conseguia apagar. O celeiro parecia chamá-la, com seu ar misterioso e seu silêncio denso. Mesmo sem querer, seus olhos buscavam aquele lugar sempre que cruzava o pátio. Às vezes, à noite, ela imaginava o que poderia estar escondido ali: ouro, armas, documentos, ou talvez lembranças de um passado que Tiago tentava enterrar. Numa manhã cinzenta, ela decidiu ir até lá, disfarçando o passo entre as tarefas. Carregava um cesto com roupas limpas e fingiu estar indo pendurá-las no varal. Quando chegou perto da porta do celeiro, o coração disparou. O cadeado estava fechado, mas as marcas de uso eram recentes. Ela se abaixou, tentando espiar por uma fresta, quando uma voz grave ecoou atrás dela. "Eu já disse que aqui não é lugar para você." Elisa se virou assustada. Tiago estava parado, com os braços cruzados e o olhar duro. Por um instante, pensou em inventar uma desculpa, mas a verdade escapou antes que pudesse se conter. "Eu só ouvi barulhos. Achei que podia ser um animal preso", disse com a voz trêmula. Ele a encarou em silêncio por longos segundos, até que enfim respondeu: "O único animal que precisa de cuidado aqui é o cavalo. O resto, deixe comigo." A frieza de suas palavras a feriu, mas ela percebeu que por trás daquela postura havia algo mais. Medo, talvez. Tiago não estava apenas escondendo algo, estava protegendo, dela ou de si mesmo. No dia seguinte, a fazenda despertou com uma visita inesperada. Um homem de terno gasto, chapéu sujo e sorriso falso apareceu na porteira. Elisa o avistou da janela da cozinha e sentiu algo de errado no ar. Ele desmontou do cavalo e pediu para falar com Tiago. Sua voz era carregada de deboche e seus olhos percorriam a casa como quem busca fraquezas. Tiago apareceu logo depois, sério, com o semblante mais tenso do que Elisa já vira.
O forasteiro tirou um envelope do bolso e jogou sobre a mesa da varanda. Está tudo aqui, as contas, os atrasos, as promessas quebradas. Já faz tempo, Tiago. Eu vim cobrar o que é meu. Elisa, escondida atrás da porta, observava tudo. Tiago ficou em silêncio, o maxilar travado. O visitante se inclinou sobre ele, o tom de voz mais baixo, ameaçador. Você sabe o que acontece com quem não paga, não sabe? Disse, batendo de leve com o dedo no envelope. Ainda tem tempo, mas não muito. O fazendeiro o fitou com olhos sombrios. Eu não devo mais nada. O que está enterrado fica onde está. Engano seu, respondeu o homem com um meio sorriso. O passado sempre volta. E então partiu, deixando o som das ferraduras ecoando pelo terreiro. Elisa saiu devagar do esconderijo, o coração acelerado. Tiago continuava parado na varanda, o olhar perdido no horizonte. Ela quis falar algo, mas recuou. O homem estava diferente. A rigidez deu lugar a uma tristeza profunda. Ele entrou na casa e trancou a porta do escritório, permanecendo lá o resto do dia. Quando a noite caiu, Elisa preparou o jantar sozinha. Fez um ensopado simples e o levou até a porta do escritório. Bateu de leve. Tiago, trouxe comida. Silêncio. Ela esperou um pouco, depois deixou o prato sobre a mesa e foi se afastando. Mas antes de chegar ao corredor, ouviu a voz dele, baixa, rouca. Pode entrar. A luz da lamparina era fraca. Ele estava sentado, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos unidas como se rezasse. O rosto parecia mais envelhecido, os olhos fundos. Eu vi o homem mais cedo, disse ela, hesitante. Parecia zangado. Tiago respirou fundo, sem encará-la. Era um dos meus antigos sócios, murmurou. Quando eu era mais novo, trabalhava com exploração de terras. Achamos ouro em uma das fazendas, muito mais do que podíamos imaginar. Eu e outros 2 homens firmamos um acordo, mas ganância é coisa que corrói. Eles quiseram tudo para si. Quando me opus, tentaram me matar. Consegui fugir, mas deixei tudo para trás, inclusive minha família. Elisa o ouvia em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Eu perdi tudo o que tinha, continuou ele, a voz quebrando. Desde então carrego esse fardo. Viver aqui foi a única maneira de escapar das mãos deles. Mas parece que até o tempo não consegue enterrar o que é sujo. Ele finalmente levantou o olhar, encontrando o dela. Pela primeira vez, Elisa não viu frieza nem arrogância, viu dor. Uma dor antiga que ele escondia sob camadas de silêncio. Ela se aproximou devagar, colocou a mão sobre o ombro dele e disse com voz suave: às vezes fugir é o que salva a vida. Mas não precisa viver fugindo para sempre. Tiago não respondeu, mas um suspiro profundo escapou de seus lábios, como se depois de muitos anos tivesse permitido que alguém se aproximasse de verdade. Elisa deixou o cômodo em silêncio, o coração dividido entre compaixão e mistério. Lá fora, o vento balançava as árvores, e o celeiro, imóvel na escuridão, parecia observar tudo. Naquela noite, deitada em sua cama, ela compreendeu que o homem que a havia recebido como castigo talvez fosse tão prisioneiro quanto ela, ambos de um passado que os feriu, mas que de alguma forma começava a se desfazer com a presença um do outro. Os dias começaram a mudar lentamente na fazenda. O que antes era silêncio e rotina pesada passou a ter ritmo, cor e até riso. Elisa, com sua calma e persistência, foi transformando o ambiente sem perceber. Reorganizou os galpões, limpou os celeiros abandonados, remendou cortinas, plantou flores no quintal e até pintou o portão da entrada. Pequenos gestos, mas que juntos deram nova vida ao lugar. Os empregados que antes a evitavam começaram a respeitá-la. Dona Nair passou a tratá-la com carinho, chamando-a de minha menina, e até os vaqueiros mais rudes passaram a acenar de longe quando ela passava. Elisa não impunha autoridade, conquistava pela bondade.
Sempre que alguém errava, ela ensinava com paciência, e quando alguém se feria, era a primeira a socorrer. Tiago observava tudo de longe. No início, estranhou as mudanças. As flores coloridas na varanda, o cheiro de pão fresco, o som suave do canto de Elisa nas manhãs. Mas aos poucos percebeu que a fazenda parecia respirar de novo. Havia vida ali, algo que ele julgava ter perdido para sempre. Certa tarde, enquanto ela costurava na varanda, Tiago aproximou-se e ficou olhando em silêncio. Elisa levantou os olhos e sorriu, simples e sincera. Ele desviou o olhar desconcertado e comentou apenas: "Você transformou esse lugar." Ela deu de ombros, sem perceber o peso da frase. "Só cuidei do que já estava aqui. Às vezes, a gente só precisa limpar a poeira para ver o valor do que tem." Tiago ficou sem resposta. Voltou para o campo, mas aquela frase ficou martelando em sua cabeça por horas. Naquela noite, o céu começou a escurecer de forma estranha. O vento aumentou e as nuvens carregadas anunciaram uma tempestade das grandes. Elisa ajudou a fechar as janelas e recolher os animais menores, mas logo o barulho do trovão fez os bois se agitarem. O som de madeira quebrando veio do estábulo. Uma das paredes estava cedendo. Sem pensar, Tiago correu para lá, seguido por Elisa. A chuva desabava com força e o vento parecia querer arrancar tudo do chão. O estábulo balançava e alguns animais já tentavam fugir. Tiago empurrava as porteiras tentando soltar o gado, enquanto Elisa segurava uma lanterna encharcada, gritando instruções que nem ela mesma ouvia. Um raio caiu perto dali, iluminando por um instante o rosto deles coberto de lama e suor. Tiago tentou levantar uma viga caída, mas o peso era grande demais. Elisa, sem hesitar, colocou o ombro ao lado dele, ajudando-o a erguer. Juntos, conseguiram abrir espaço para os animais escaparem. O vento rugia, a chuva batia como pedradas, e os dois trabalhavam lado a lado até o último bezerro ser solto. Quando finalmente saíram, exaustos, caíram sentados no chão, rindo e ofegando sob a tempestade que agora começava a se afastar. Tiago olhou para ela, os cabelos grudados no rosto, as mãos sujas de terra, o olhar brilhando. Era impossível não sentir admiração. "Você é mais corajosa do que muitos homens que já trabalharam comigo", disse ele em tom sincero. Elisa sorriu, tremendo de frio. "Não é coragem, é só medo de perder o que a gente cuida com o coração." Ele ficou em silêncio. As palavras dela, simples e doces, tinham um poder que ele não entendia. Levantou-se, estendeu a mão e a ajudou a ficar de pé. Voltaram juntos para casa, cambaleando de cansaço. Na cozinha, acenderam o fogo e se aqueceram. O barulho da chuva agora era apenas um murmúrio distante. Tiago se sentou à mesa e olhou para as chamas dançando no fogão. Depois de um tempo, falou: "Essas terras não eram minhas de início, herdadas de um tio distante, um homem duro, mas justo. Ele dizia que aqui havia muito mais do que se via. Contava histórias sobre uma mina antiga escondida no meio das colinas. Diziam que lá se encontrou ouro, mas que os trabalhadores abandonaram o lugar depois de um desmoronamento." Elisa arregalou os olhos interessada. "Uma mina? Aqui, tão perto?" Tiago assentiu. "Sempre achei que era só história de velho. Mas quando herdei a fazenda, encontrei mapas antigos e anotações. Há uma área que nunca foi explorada de novo. Fica além do riacho." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos úmidos. "Às vezes penso em ir lá, ver com meus próprios olhos. Mas também penso que algumas coisas devem continuar enterradas." Elisa ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder com voz calma. "Talvez não seja o ouro que está te esperando lá. Às vezes, o que está escondido é o que falta para a gente recomeçar." Tiago a olhou por um longo momento. Havia algo diferente em Elisa, uma força serena que o desarmava.
Pela primeira vez, ele não via nela a moça trazida como castigo, mas uma mulher que havia transformado tudo ao redor, inclusive a ele. A tempestade cessou completamente e o primeiro raio de sol começou a despontar no horizonte. Elisa se levantou, serviu uma xícara de café e colocou diante dele. Tiago a pegou, mas antes que ela saísse, disse em voz baixa: "Amanhã quero que vá comigo até o outro lado do riacho." Ela se virou, surpresa. "A mina?" Ele assentiu. "Acho que é hora de saber o que realmente está enterrado nessas terras." Elisa sorriu, com um brilho no olhar que Tiago nunca tinha visto antes. Do lado de fora, o chão ainda estava molhado e o ar cheirava a recomeço. Dentro daquela casa antiga, porém, algo novo havia nascido. Não o ouro que Tiago imaginava, mas a semente de uma esperança que finalmente começava a florescer. A manhã seguinte chegou com o canto dos pássaros e o cheiro de terra molhada. Tiago, fiel à palavra, preparou 2 cavalos e chamou Elisa. O sol ainda nascia, dourando os campos úmidos pela chuva da noite anterior. Ela vestiu uma roupa simples, amarrou o cabelo e montou, sentindo o coração bater acelerado. Não sabia o que encontrariam, mas algo dentro dela dizia que aquele dia marcaria um novo começo. Atravessaram o riacho por uma pequena ponte de madeira, seguindo um caminho que parecia esquecido pelo tempo. A vegetação era densa e galhos secos estalavam sob os cascos dos cavalos. Depois de uma longa subida, chegaram a um terreno pedregoso, cercado por árvores antigas. Tiago desmontou e apontou para uma fenda coberta por ervas e raízes. "Era aqui, segundo os mapas do meu tio", disse, limpando o suor da testa. "A entrada da antiga mina deve estar logo abaixo." Elisa se abaixou e começou a remover a vegetação com as mãos. A terra cedeu facilmente, revelando uma estrutura de madeira escurecida pelo tempo. Era uma abertura estreita, sustentada por vigas rachadas. Tiago olhou para ela com cautela. "Pode ser perigoso. Essas madeiras estão podres." "Então vamos com calma", respondeu Elisa, firme. "Mas precisamos ver o que há lá dentro." Com uma lamparina acesa e passos cuidadosos, entraram na mina. O ar era frio e úmido, e o som de gotas ecoava nas paredes. Por um tempo, tudo era apenas silêncio e sombras. Até que Tiago parou diante de algo brilhante preso à rocha. Passou os dedos e viu pequenos pontos dourados misturados à pedra. "Ouro", murmurou sem acreditar. Elisa sorriu, os olhos marejados. Então era verdade. Saíram da mina com o coração em disparada. A descoberta era pequena, mas real. Tiago se sentou em uma pedra e ficou olhando para o pedaço de rocha nas mãos. O vento agitava seu chapéu e seu semblante oscilava entre surpresa e medo. "Se isso se espalhar, vão voltar." A voz dele saiu baixa, tensa. "A ganância é pior que qualquer maldição." Elisa se aproximou, tocando-lhe o ombro. "Ninguém precisa saber, pelo menos não por enquanto. Mas você não pode enterrar sua sorte de novo. Use isso para recomeçar, Tiago, com cuidado, mas sem medo." Ele a olhou com gratidão silenciosa. Pela primeira vez, sentiu confiança em alguém além de si mesmo. Nos dias seguintes, trabalharam juntos para limpar o acesso e marcar o local. Tiago contratou 2 homens de confiança para ajudá-los, sob a promessa de sigilo. As escavações prosseguiram devagar, mas cada pequeno achado reacendia a esperança. Elisa a ajudava como podia. Catalogava pedras, limpava ferramentas, preparava as refeições. E à medida que o trabalho avançava, algo mais florescia entre eles. As conversas começaram a se alongar. Às vezes, Tiago falava de sua infância, das histórias do tio, das perdas e das noites solitárias em que pensava em desistir de tudo. Elisa o ouvia com atenção, e suas palavras, simples, tinham o dom de acalmar. Outras vezes, era ela quem contava,
Falava de como cresceu, ouvindo que não era bonita, que nunca seria amada, e de como aprendeu a suportar o riso cruel das pessoas. Certa tarde, enquanto lavavam o rosto no riacho, Tiago a observou em silêncio. A água refletia o sol e o rosto dela brilhava sob a luz. Percebeu então que havia uma beleza ali que o tempo não poderia apagar. Uma beleza que vinha da força, da pureza e da alma. Você mudou tudo aqui, disse ele num tom baixo, quase tímido. A fazenda, os dias e até eu. Elisa sorriu, desviando o olhar. Eu só fiz o que precisava ser feito. Mas Tiago não respondeu. Apenas continuou olhando, com o coração apertado por uma sensação que ele acreditava não ser mais capaz de sentir. As semanas se transformaram em meses. A mina começou a render pequenos fragmentos de ouro puro, o suficiente para provar que havia muito mais escondido nas profundezas da terra. Tiago decidiu guardar tudo em segredo, planejando o futuro com cautela. À noite, eles se reuniam perto da fogueira para conversar. O fogo crepitava e o céu estrelado parecia mais próximo. Em uma dessas noites, Tiago quebrou o silêncio. Sabe, Elisa, quando você chegou aqui achei que era mais um fardo que o destino me dava, mas foi o contrário. Você trouxe sentido ao que eu já tinha perdido. Ela se virou para ele, surpresa com a sinceridade da voz dele. Ninguém nunca me agradeceu por existir, respondeu baixinho, tentando esconder a emoção. Tiago sorriu de canto, e seus olhos refletiram a chama da fogueira. Pois devia. Você não imagina o quanto vale. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era um silêncio cheio de entendimento, de algo que não precisava ser dito. Os grilos cantavam ao redor, o vento movia o fogo e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. Elisa sentiu o coração leve, como se o peso de toda a rejeição que já sofrera começasse, enfim, a se dissolver. Ao lado dele, não era mais a moça dada como castigo, e sim uma mulher que descobria seu próprio valor. Tiago, por sua vez, olhou para o céu estrelado e pensou no quanto o destino podia ser estranho, às vezes cruel, às vezes generoso. Deu um longo suspiro e murmurou: Obrigado, Elisa, por devolver luz a esta casa e a mim também. Ela sorriu emocionada, sem conseguir responder. Apenas colocou a mão sobre a dele e, pela primeira vez, Tiago não recuou. Ficaram ali, sob o manto de estrelas, partilhando o silêncio e o brilho suave da noite, sem saber que o verdadeiro tesouro que haviam encontrado não estava no ouro escondido na terra, mas no amor que começava, silencioso e puro, a nascer entre eles. A notícia se espalhou pelo vilarejo como fogo em palha seca. As carroças que passavam pela estrada de terra agora diminuíam o passo diante dos portões da fazenda, tentando espiar o que tanto mudara ali. O mato alto fora cortado, o estábulo reconstruído, os animais bem alimentados e o cheiro de prosperidade pairava no ar. Era impossível não notar, mas o que mais chamava a atenção era Elisa. A moça antes esquecida, dada como castigo, agora caminhava com firmeza entre os trabalhadores, orientando, organizando, sorrindo. Usava vestidos simples, mas limpos, e o brilho em seus olhos parecia iluminar até os cantos mais sombrios da fazenda. Tiago, sempre reservado, agora a acompanhava de perto. O olhar dele, antes duro e desconfiado, se tornara sereno, protetor. Certa manhã, um grupo de comerciantes chegou trazendo mercadorias. Ao ver Elisa supervisionando as entregas, um deles murmurou sem disfarçar o deboche: Então é verdade. A mulher gorda trouxe sorte para o fazendeiro. Quem diria que ele precisaria de uma assim para levantar a vida? Tiago, que vinha logo atrás, ouviu claramente. Parou, olhou o homem nos olhos e num tom firme disse: Sorte não. Ela trouxe trabalho, coragem e dignidade, algo que pouca gente aqui saberia reconhecer.
O silêncio caiu pesado. O comerciante engoliu seco, pediu desculpas e partiu, envergonhado. Elisa, emocionada, desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Tiago apenas colocou a mão sobre o ombro dela e disse baixo: "Nunca mais abaixe a cabeça para ninguém." A partir desse dia, tudo mudou. O vilarejo passou a olhar Elisa com um misto de respeito e admiração. As mulheres a observavam com curiosidade. Algumas até iam à fazenda pedir conselhos sobre cultivo e administração. Os homens, antes zombeteiros, agora falavam de Tiago com reverência, como se a presença dela tivesse transformado o destino daquele lugar. Com o passar dos meses, a mina continuou a render, mas Tiago preferiu agir com prudência. Usava o ouro apenas para quitar dívidas antigas e melhorar a fazenda. Comprou novas cabeças de gado, reformou os alojamentos e pagou melhor os trabalhadores. Elisa o ajudava a planejar cada detalhe. Juntos, decidiram investir em educação para os filhos dos empregados e em pequenas melhorias para o vilarejo. Uma escola, um poço de água limpa, um novo moinho. As noites, que antes eram silenciosas e solitárias, tornaram-se serenas e cheias de conversas ao redor da varanda. Elisa contava histórias antigas. Tiago ouvia e sorria. Às vezes, ficavam em silêncio, apenas observando o céu estrelado e o vento soprando entre as árvores. A cumplicidade entre eles crescia sem esforço, nascida da convivência, do respeito e de uma ternura que dispensava palavras. Certa tarde, Tiago recebeu a visita de um antigo credor, o mesmo homem que meses atrás o ameaçara. Agora vinha bajulador, querendo restabelecer laços e propor negócios. Tiago ouviu em silêncio, e quando o homem terminou, respondeu com calma: "Não preciso mais dos seus acordos. Tudo que tenho agora foi conquistado com trabalho limpo. Pode ir em paz." O credor saiu sem dizer palavra, deixando para trás o peso da humilhação. Elisa, que observava de longe, sentiu orgulho e alívio. Quando Tiago voltou, ela o recebeu com um sorriso. "Agora sim, você está livre." Ele olhou para ela com um brilho nos olhos e respondeu: "Livre e grato, porque se não fosse você, eu ainda estaria preso às minhas próprias feridas." A relação entre os dois se tornou pública quando Tiago, durante uma celebração na vila, a apresentou como sua companheira. As pessoas se entreolharam surpresas. Alguns cochicharam, outros aplaudiram. O padre da igreja local, surpreso com a coragem dele, abençoou a união informal. Tiago ergueu o copo de vinho e disse em voz alta: "Esta mulher foi o maior presente que a vida me deu, e é com ela que eu quero envelhecer." Elisa mal conseguiu conter as lágrimas. Por tantos anos, ouvira que era motivo de vergonha, um peso, uma punição. E agora, diante de todos, era tratada como um tesouro. Os dias seguintes foram de alegria. Os trabalhadores comemoravam, as colheitas prosperavam e a fazenda se tornava o coração pulsante da região. Elisa passava parte do tempo cuidando do jardim, plantando flores ao redor da casa. As cores começaram a tomar conta do lugar, como se o próprio ambiente refletisse a nova fase que viviam. Uma tarde, enquanto cuidava das plantas, Tiago se aproximou silenciosamente, trazendo nas mãos uma pequena caixa de madeira. "Quero que guarde isso", disse, abrindo a tampa. Dentro havia um anel simples, feito do primeiro pedaço de ouro que encontraram juntos. "Não é um presente caro, mas carrega nossa história." Elisa o olhou, emocionada. "É o ouro mais valioso do mundo", respondeu, com a voz embargada. Ele colocou o anel em seu dedo e a abraçou. O sol se punha atrás das colinas, tingindo o céu de laranja e dourado. O vento soprava suave, e naquele instante ambos sentiram que o passado havia ficado para trás de vez. Tiago sorriu e disse baixinho, quase num sussurro: "Você não foi dada a mim como castigo, Elisa. Foi o destino que me trouxe você como salvação." Ela encostou o rosto no peito dele e respondeu:
E você me mostrou que o amor não escolhe aparência, mas alma. A mina continuaria a render discretamente, mas o verdadeiro tesouro da fazenda já estava descoberto. O amor puro e a redenção de duas almas que se encontraram quando tudo parecia perdido. O amanhecer daquele dia parecia anunciar um novo tempo. O sol nascia calmo sobre os campos dourados, e a brisa carregava o perfume das flores que Elisa havia plantado ao redor da casa. A fazenda, agora próspera e cheia de vida, se preparava para uma celebração diferente, o casamento de Tiago e Elisa. Não houve luxo nem convidados ilustres. Apenas amigos, trabalhadores e vizinhos, reunidos sob o grande carvalho ao lado da casa principal. O padre, de voz trêmula e sorriso bondoso, conduziu a cerimônia com simplicidade. Elisa usava um vestido branco feito pelas mulheres da fazenda, sem rendas nem joias. Apenas uma fita azul nos cabelos e o anel de ouro que Tiago havia moldado com as próprias mãos. Quando o padre perguntou se prometiam cuidar um do outro na alegria e na tristeza, Tiago respondeu firme, olhando nos olhos dela: "Eu prometo com toda a minha alma." Elisa, emocionada, mal conseguia falar. Apenas assentiu, segurando as lágrimas. Ao final, os aplausos ecoaram por todo o campo. Havia sorrisos sinceros, música e comida simples, mas feita com amor. O velho violonista da vila tocou até o entardecer, enquanto crianças corriam e os trabalhadores brindavam a nova vida do casal. Nos dias seguintes, o clima de alegria se manteve. Tiago e Elisa passaram a viver como verdadeiros parceiros, dividindo cada decisão da fazenda e cada momento do dia. Ele tratava-a com ternura e respeito, e ela, com paciência e sabedoria, fazia da casa um lar cheio de calor e harmonia. O amor que antes florescia em silêncio, agora se tornara um abrigo firme contra as tempestades do mundo. Mas nem toda calmaria dura para sempre. Numa tarde nublada, quando o vento soprava forte e os bois mugiam inquietos, um cavalo apareceu na estrada principal, coberto de poeira. Montado nele estava um homem de olhar sombrio e barba por fazer, o mesmo forasteiro que meses antes tentara extorquir Tiago. Trazia no rosto marcas de desespero e nos olhos o brilho da vingança. "Então era verdade", disse ele, desmontando e olhando em volta. "A mina deu certo. E você, Tiago, continua achando que pode esconder fortuna de quem te deu proteção?" Tiago saiu à varanda, firme, mas calmo. "Você nunca me deu proteção nenhuma. Só trouxe ameaça e desonra. Vá embora antes que faça algo de que vá se arrepender." O homem riu, um riso frio. "Arrepender? Eu quero o que é meu por direito. Metade do que você tirou daquela terra era parte do acordo com seus antigos sócios. E se não quiser pagar com ouro, vai pagar com dor." Antes que Tiago pudesse reagir, o forasteiro sacou uma faca e avançou. Elisa, que estava próxima, gritou, tentando impedir. O homem a empurrou com violência, fazendo-a cair no chão. O instinto tomou conta de Tiago. Ele se lançou sobre o invasor e os dois rolaram pela varanda, derrubando cadeiras e vasos. A luta foi intensa. O som dos socos e da madeira quebrando ecoou pela casa. Os trabalhadores correram, tentando ajudar, mas o forasteiro era ágil e movido pela raiva. Tentou atingir Tiago com a faca, mas este conseguiu segurá-lo pelos pulsos, empurrando-o contra a parede. Elisa, ainda tonta, procurava algo para ajudar, até que encontrou uma pá encostada perto da porta. Quando o agressor se libertou e foi novamente em direção a Tiago, Elisa o atingiu de lado, com força, derrubando-o no chão. O homem gritou de dor, levantou cambaleando e com o rosto ensanguentado olhou para os dois. "Isso não acabou", rosnou, cuspindo sangue. "Eu volto, e quando voltar, vou destruir tudo o que vocês amam." Montou no cavalo e partiu em disparada, desaparecendo na estrada poeirenta. O silêncio tomou conta do lugar. Elisa tremia e Tiago, respirando com dificuldade, segurou as mãos dela. "Você está bem?" perguntou a voz rouca.
Mas ele quase te matou. Tiago passou o braço pelos ombros dela, ajudando-a a entrar. Ele não vai mais tocar em você, eu juro. Naquela noite, ninguém dormiu. Os empregados ficaram de vigia, e Tiago reforçou os portões e cercas da fazenda. Ordenou que 2 homens de confiança guardassem a estrada principal até o amanhecer. Apesar do medo, havia uma sensação de união entre todos, um sentimento de proteção e lealdade. Elisa, sentada ao lado da janela, olhava para o campo escuro. Tiago se aproximou e segurou sua mão. Eu passei a vida achando que o ouro era o que me faria livre, confessou. Mas agora vejo que ele só trouxe perigo. O que realmente importa está aqui, bem diante de mim. Ela o encarou com os olhos marejados. O ouro não trouxe sorte, Tiago. Foi o amor. Foi o que a gente construiu juntos. Ele a abraçou forte, sentindo o coração desacelerar. Lá fora, o vento batia nas janelas e os grilos cantavam, como se a noite quisesse protegê-los com seu manto escuro. Pela primeira vez, Tiago entendeu que nada, nem o ouro, nem as terras, nem a fama, tinha tanto valor quanto aquela mulher que o salvara de si mesmo. Nos dias seguintes, mandou erguer uma cerca nova ao redor da propriedade, contratou mais trabalhadores e comprou cães de guarda. Mas, no fundo, sabia que a segurança verdadeira não vinha das paredes, e sim da força que encontrava nos olhos de Elisa. Quando o sol voltou a brilhar sobre a fazenda, ela o encontrou observando os campos com o chapéu na mão. Ele se virou e sorriu. A vida me tirou muita coisa, Elisa, mas no fim me deu tudo de volta, disse com voz firme. E esse tudo é você. Ela o abraçou. E juntos olharam o horizonte, sem saber o que o futuro traria, mas certos de que, enquanto estivessem lado a lado, nada poderia destruí-los. Os anos correram como o rio que cruzava os campos da fazenda. As estações se sucederam em harmonia, marcando um tempo de fartura e paz. A terra, antes cansada e silenciosa, agora florescia sob o cuidado de Tiago e Elisa. As plantações cresciam fortes, o gado multiplicava-se e os trabalhadores encontravam ali não apenas sustento, mas dignidade. A fazenda de Santa Aurora, como Elisa a batizara, tornara-se um símbolo de prosperidade e bondade para toda a região. No centro dessa nova vida estava a família que o destino havia construído com ternura e sacrifício. Elisa, agora mãe, exalava uma serenidade que encantava a todos. Seu ventre dera à luz 2 crianças, uma menina de olhos cor-de-mel e um menino robusto, de semblante firme e curioso. A menina chamava-se Clara, nome escolhido por Elisa por significar luz, aquilo que ela sempre buscara nas sombras de seu passado. O menino recebeu o nome de Bento, homenagem ao avô de Tiago, homem justo e trabalhador. Os filhos cresceram livres pelos campos, aprendendo o valor do esforço e do respeito. Tiago, já com os cabelos prateados e a pele marcada pelo sol, ensinava Bento a cuidar dos animais, a consertar cercas, a observar o tempo e a entender os sinais da terra. Elisa, por sua vez, passava as manhãs com Clara no jardim, ensinando-a a ler, costurar e tratar todos com bondade, sem distinção. As risadas das crianças ecoavam pelos vales, enchendo de alegria cada canto da fazenda. À noite, a família se reunia na varanda iluminada por lamparinas. Tiago contava histórias antigas, e Elisa, sorrindo, observava o brilho de contentamento nos olhos dos filhos. Era a imagem viva do lar que ela jamais imaginou ter. Com o ouro da mina, que Tiago mantinha em uso responsável e discreto, foram construídas escolas, poços e pequenas casas para as famílias do vilarejo. O padre, agora velho e encurvado, dizia que aquele casal transformara não só a fazenda, mas também a alma da comunidade. Elisa fazia questão de visitar os pobres e os doentes, levando alimentos e palavras de conforto.
Nunca se esqueceu de como era sentir-se sozinha e desprezada, e por isso jurara que ninguém mais passaria pelo que ela passou. Tiago, embora ainda forte, sentia o corpo pesar com o tempo. Certas manhãs, preferia observar os filhos brincando do que segurar as rédeas do trabalho. Via neles a continuidade de tudo que construiu, e ao olhar para Elisa, via o milagre que a vida lhe concedera. Mas o destino, sempre atento às voltas que dá, ainda guardava um último encontro. Numa tarde de outono, quando o céu se tingia de laranja e o vento trazia o cheiro das folhas secas, um homem idoso chegou montado num cavalo cansado. Trazia o rosto abatido, o olhar carregado de arrependimento e as mãos trêmulas. Quando desceu, pediu para falar com a dona da fazenda. Elisa, ao vê-lo de longe, sentiu o coração estremecer. Reconheceu aquele semblante, mesmo envelhecido e fraco. Era seu pai. O mesmo homem que, anos antes, a havia entregue como castigo, como se ela fosse um peso a ser descartado. Ele se aproximou devagar, apoiando-se na bengala. "Filha", disse com a voz rouca, "eu soube que você vive bem, que tem família, que é respeitada. Vim porque o tempo me cobrou tudo o que fiz. Estou doente e não quero partir sem pedir teu perdão." Elisa ficou em silêncio por um instante. A lembrança da humilhação, das lágrimas e da dor de ser entregue como mercadoria voltou como um eco distante. Mas logo olhou para Tiago, que observava de longe, com um olhar firme e terno. Depois, olhou para os filhos que brincavam no jardim e compreendeu que o perdão era o último elo que faltava para encerrar o passado. Aproximou-se do velho pai, tocou-lhe as mãos e disse com voz embargada: "Eu te perdoo. Não porque esqueci o que fez, mas porque aprendi que guardar ódio só aprisiona a alma. O amor que encontrei aqui me ensinou que ninguém é prisioneiro do que foi." O homem chorou silenciosamente, ajoelhando-se aos pés da filha. Elisa o levantou e o abraçou, como quem acolhe um fardo antigo. Tiago se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dela. "Seu lugar é aqui, com os que aprenderam a recomeçar", disse ele num tom sereno. Nos dias seguintes, o velho ficou hospedado na fazenda, cercado de cuidados. Clara o chamava de vovô, e Bento o ouvia contar histórias do passado com curiosidade. Para Elisa, cada gesto de carinho era como uma cura, um remendo em uma ferida antiga que finalmente se fechava. Os anos seguiram tranquilos. O vilarejo prosperou com a ajuda da família, e a fazenda tornou-se exemplo de trabalho e generosidade. Os filhos cresceram fortes, e Tiago, mesmo envelhecido, ainda encontrava forças para ensinar e rir. Às vezes, sentava-se com Elisa na varanda, observando o pôr do sol que tingia os campos de dourado. "Olha só, Elisa", dizia ele com um sorriso cansado. "Quem diria que aquele castigo seria o maior presente da minha vida?" Ela sorria, encostando a cabeça em seu ombro. "O destino tem suas formas misteriosas, Tiago. Às vezes ele fere, só para depois curar." O sol se punha devagar, espalhando um brilho alaranjado sobre as terras férteis. O vento balançava as folhas das árvores e o riso das crianças ecoava à distância. Naquele cenário, tudo parecia em paz, como se o universo finalmente reconhecesse que o amor, quando é verdadeiro, é capaz de transformar até o sofrimento mais cruel em uma nova chance de felicidade. E assim, entre flores, risos e o calor de um lar construído com coragem e perdão, Elisa, a mulher que um dia foi desprezada, tornou-se o coração de uma história que jamais seria esquecida. E Tiago, o fazendeiro antes solitário, partilhou com ela a mais pura das riquezas. Uma vida simples, porém cheia de amor, gratidão e eternidade.